Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, em seus lares, em cada coração que está aqui participando conosco. Que as lições de hoje nos tragam instrução, que nos tragam conforto, bom ânimo, para que possamos colocá-las em prática na nossa vida. Nós vamos ver hoje do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, do livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade, Lei Natural de Deus. Essas leis constantes do Livro dos Espíritos são leis de Deus. Então, na questão 803, Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? Resposta dos Espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí Kardec comenta: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Aí ele dá sequência, o item 2, ele vai falar das desigualdades de aptidões. Na questão 804, pergunta Kardec: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? A resposta dos Espíritos: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Aí Kardec comenta: assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado, como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Que interessante essa resposta, porque constantemente podemos não verbalizar, mas podemos até pensar nisso, nessas diferenças de aptidões, e que quando somos ali inferiores a alguém, né, e temos essa mescla, como ele diz aqui, necessária para o nosso aprendizado, ficamos questionando por que determinada pessoa, né, determinado espírito
têm um conhecimento maior, têm uma habilidade maior em determinadas coisas e nós não temos? Por que conhecem tantas coisas e nós não conhecemos? Por que tem tanta facilidade no raciocínio, na verbalização, na explicação das coisas e nós não temos? Por que enxergam as coisas tão diferentes de nós? E aí computamos a Deus ali de ter dado a determinado espírito uma condição melhor que a nossa, enfim. Ficamos fazendo essa comparação, né? E aqui ele explica claramente, não é Deus o culpado aí, não é Deus que dá, mas Deus dá a oportunidade de cada um de nós, para cada um de nós, o que faz a diferença, o que faz as distinções entre as qualidades morais, intelectuais dos espíritos, são a boa vontade, é o aproveitamento de cada oportunidade, é o aproveitamento individual de cada um que faz essas diferenças. Mas a vivência, a vida, ali, a reencarnação, ela é oferecida a todos nós e aproveitamos de acordo com as nossas tendências, de acordo com aquilo que nós queremos, a aplicação do nosso livre-arbítrio. E não é Deus que escolhe um ou outro. Aí na questão 805, passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas, ou seja, espíritos que vêm nos auxiliar de um mundo já superior, que por missão eles vêm até nós, reencarnam conosco na Terra, para dar o exemplo, para trazer ensinamento para nós, para nos ajudarmos ao desenvolvimento. Pergunta aqui, né, Kardec, se eles, ao virem para cá, de um mundo superior, se eles mantêm todas as faculdades adquiridas, já conquistadas. E aí eles respondem assim, sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Então, olha só, espíritos superiores podem reencarnar aqui conosco e eles podem escolher uma condição de vida, né? Até a apresentação do corpo físico, que ele diz aqui, né? Um envoltório mais rude e uma situação de vida precária, para nos dar o exemplo e também para ajudá-los a progredir ainda mais, porque o progresso ele é infinito, ele não para, né? Nós não paramos de progredir. Então, são duas situações, eles vêm nos ajudar com a sua boa vontade, com o seu bom ânimo, com seus exemplos, com a sua disposição, e ao nos ajudar, eles também adquirem mais condições, mais qualidades, evoluem mais ainda, né? Então é interessante, essas são as leis de Deus, não são leis dos homens. Aqui ele vai entrar no outro item 3, desigualdades sociais, questão que está sempre, né, vem sempre à tona, essas desigualdades sociais, essas comparações num mundo tão desenvolvido como o nosso, pessoas ainda com a condição social muito difícil, muito precária. Então, na questão 806, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Respondem: não.
é obra do homem e não de Deus. Então, se analisarmos as questões anteriores, as respostas das questões anteriores, nós vamos ver que essas desigualdades sociais, elas vêm como consequência, né, da própria evolução do espírito, da nossa evolução como espíritos. No decorrer dessas evoluções, vamos criando essas diferenças, vamos criando as nossas provas, as nossas expiações, e temos que repará-las de alguma maneira. E a desigualdade social são consequências disso, né? São provas que esses espíritos estão passando, expiações, e, ao mesmo tempo, dá oportunidade para aqueles que já estão mais desenvolvidos, que estão mais conscientes, a ajuda, a caridade, a assistência. Quer dizer, estão sempre tendo oportunidades do progresso, da prática da caridade, do exercício, né, da fraternidade, para quê? Ao ajudar, você também se desenvolve, você também progride. É isso tudo dentro das leis de Deus. Interessante pensarmos dessa maneira. Então, nessa questão, ele desmembra aqui a 806A, ele pergunta se essa desigualdade vai desaparecer um dia. Aí os espíritos respondem: só as leis de Deus são eternas. Não às vezes desaparecer pouco a pouco, todos os dias. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, ela vai desaparecer, a desigualdade social vai desaparecer quando nos olharmos de forma diferente, quando o orgulho e o egoísmo diminuírem, né? Restando somente a desigualdade do mérito. Então, quando o homem eliminar dos seus sentimentos o orgulho, o egoísmo, nos olharmos de forma mais fraternas, mais caridosa, como verdadeiros irmãos, aí sim vai desaparecer a desigualdade. Essas desigualdades vão desaparecendo. E como eles mencionam aqui, elas já estão diminuindo gradativamente. É que ainda existe muito, claro, mas ela já está sendo combatida, ela já está passando pela mudança, pela transformação, né? Então era isso. Para hoje vamos refletir sobre essas questões e vamos principalmente fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nos é possível, para combater em nós o orgulho, né, e o egoísmo como essas chagas que nos impedem de melhorar. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma boa semana, fiquem todos com Deus.